Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a Letícia e hoje eu tenho um Instagram chamado @caregivesbrasilcanadá, onde eu consigo explicar um pouco e mostrar para vocês, a minha rotina, como que é ser caregiver, como que é ser babá aqui no Canadá e falar também um pouco dos processos, como é que funciona a parte de documentação para imigração. Mas hoje eu vim falar de um assunto super interessante, que é sobre as fronteiras do Canadá estarem abertas novamente para visitantes. Bom, para quem não sabe, eu mesma vim como turista e desde a pandemia essas fronteiras estavam fechadas, ninguém estava entrando como turista e agora a imigração abriu. Quer saber tudo? Vem comigo que eu te conto. Bom, gente, por que eu tô tão feliz que as fronteiras abriram? Porque eu mesmo sou filha da ideia de vir como turista e estudar um pouco de inglês ou vir conhecer a cultura. Bom, eu quero mostrar para vocês quais são os benefícios de poder vir para o Canadá, Se você tem condições financeiras e você pode, você quer, eu extremamente recomendo, porque foi aonde que abriu as portas para eu encontrar esse programa de imigração e hoje está falando tudo isso aqui para vocês. Então, o primeiro deles, gente, se você tem condições financeiras, poder vir para o Canadá para estudar idiomas, para estudar inglês, para aprimorar o seu inglês, eu extremamente recomendo. Bom, eu mesma fui lá em 2017, eu vim para poder estudar inglês. Eu vim com a ajuda do Renato, da New Intercâmbio, vou deixar aqui para vocês aqui embaixo. Quando eu vim estudar inglês, o Renato ele não tinha a empresa ainda, ele trabalhava em uma das escolas de inglês, mas ele me deu todo o amparo, tanto de moradia, onde que eu ia morar, inicialmente, quanto do seguro viagem que eu precisava contratar e também a escola e tudo que eu precisava. Então, assim, o Renato ele me amparou em toda a estrutura de vir estudar inglês. E hoje ele tem uma empresa que chama New Intercâmbio. Eu mesmo sou parceiro deles porque eu confio no trabalho deles e vocês podem confiar, tá? Porque, assim, eu sei que procurando do Brasil, vocês têm medo de cair em golpe, de cair em alguma furada, em alguma cilada. E o Renato, gente, é uma pessoa assim que eu extremamente confio e vocês estão em boas mãos. Então, estão pretendendo vir para o Canadá, estudar inglês, estudar o idioma e melhorar. O Renato pode te ajudar, então vou deixar aqui o @ deles, vocês podem entrar em contato, Quem quiser pode falar que foi eu mesma que recomendei vir para conhecer um pouco da língua, tá? Gente, no Brasil, infelizmente, a gente tem uma certa dificuldade de aprender o inglês, porque a gente não usa todos os dias, Se a gente vai para uma sala de aula, a gente estuda ali por 1 hora e meia, e depois a gente sai daquilo ali, o nosso universo é todo em português. Então, estando aqui no Canadá, vamos dar um exemplo, tá? Como é que é um dia de vocês. Vocês vão sair de casa, Provavelmente vai ter que pegar o metrô, vai ter que pegar um transporte público e se você precisar de qualquer informação, precisar de fazer a recarga do seu cartão, todas as informações serão em inglês, tá? Então, vai ter palavras ali que você não conhece, vai ter expressão que você não conhece. Entrando dentro do ônibus, tendo contato com outras pessoas que estão falando inglês, você vai ouvir vários sotaques diferentes, Pessoas do mundo inteiro falando inglês. Para quem não sabe, o Canadá, ele é um país multicultural, tem gente aqui do mundo inteiro, então vocês não vão chegar aqui e vão ver toda hora canadense, tá? Vocês vão ver gente do mundo inteiro, tem muita gente da Índia, agora do Afeganistão, tem muita gente mexicana, então assim, gente, tem gente do mundo inteiro, então vocês vão ouvir inglês com diferentes sotaques, o que vai ajudar você a aprimorar o seu inglês, porque você vai melhorar muito o seu ouvido, O seu ouvir e a sua compreensão. Então, vamos lá, voltando um pouquinho à rotina. Você vai pegar um ônibus, Você vai ouvir as pessoas conversando, você vai precisar se interagir com alguém em algum momento, Vamos supor que você está andando ali no metrô, algum documento de alguém caiu, você pode falar para a pessoa, Então, assim, você é forçado a falar inglês, você não tem a opção de falar em português, a não ser que você vai vir para cá e vai andar só com brasileiro, Mas, como o intuito é aprender inglês, vocês vão ser forçados a falar. Então, vamos supor, aí você pegou o transporte, foi para a escola, chegando lá na escola também vocês vão falar inglês, vocês vão ter professores que vão te ensinar, que vão te corrigir. Então tudo isso é muito bom, gente. Esse universo assim, de vir para cá, estar imerso na cultura americana, na cultura norte-americana, para você aprender a língua
é algo muito bom. Tá, então foi pra escola, conversou, tem atividade, vocês vão ter para casa, vocês vão levar para casa, né? Vão estudar dentro de casa, vai voltar, vai pegar o metrô de novo, vai precisar ir no supermercado ou vai num restaurante. Então, gente, olha como que é bem diferente a ideia de você estudar inglês no Brasil e estudar inglês aqui no Canadá. São duas coisas assim totalmente diferentes, né? Não vou falar para vocês que vocês vão aprender inglês em 6 meses, tá? Porque até hoje, né? Eu já tenho 4 anos de Canadá, até hoje, de vez em quando eu escuto uma palavra que eu nunca ouvi, uma expressão que eu nunca vi. Até hoje tem gente que às vezes precisa me corrigir com uma coisa ou outra, mas eu garanto para vocês que o aprendizado da língua inglesa estando aqui, ele vai evoluir muito mais rápido, muito mais fácil, vai ser um processo mais natural, tá? Não vai ser aquela coisa assim de que você tem que se esforçar muito, né? Não tô dizendo que você não tem que se esforçar, você vai ter que se esforçar, mas acredito que no Brasil a gente acaba que tem que se esforçar muito mais. Então, tá aí a minha primeira recomendação para quem puder vir como turista, explorar o país. Bom, o segundo ponto, que é muito maravilhoso também, que é uma experiência incrível, é que o Canadá, ele tem as 4 estações muito separadinhas, muito divididinhas, tá? Então, assim, verão é verão, inverno é inverno, outono é outono, tá? Então, assim, cada estação tem a sua particularidade, tanto visualmente quanto de clima e tudo mais. Bom, a gente no Brasil tá muito acostumado com verão, é quente praticamente o ano inteiro. Eu sei que no Brasil fez frio aí esses dias aí para trás, mas não se compara com o frio aqui do Canadá. Então, se você puder vir, passar um verão aqui, né, sentir se o Canadá é para você, porque o Canadá é um país, vamos dizer assim, que 8 meses do ano é praticamente frio e cerca aí de 3, 4 meses é frio rigoroso, é bem frio, mas, gente, é adaptável. Eu mesma, Letícia, eu amo sol, sempre amei sol, por mim fosse sol o ano inteiro, né? Apesar de que eu gosto muito também do inverno, que é uma das minhas estações favoritas, eu acabei apaixonando pelo inverno, pelo encantamento do inverno. E é muito bom se você puder vir para o Canadá, ter essa experiência, né, de andar ali na neve, com a bota, com o casaco pesado e vivenciar tudo isso, né? E isso é um ponto muito positivo se caso você vier trabalhar como caregiver, como babá aqui no Canadá. Porque as famílias também querem saber se você vai estar apta, né, a aguentar a temperatura daqui do Canadá, como é que é essa mudança de clima, né? Porque eles sabem que a gente está acostumado só com o calor ali, com o verão. Então, quem vier antes, né, tiver a oportunidade de fazer o intercâmbio, vai poder já falar com a família, olha, eu já entendo, já conheço como é que é o inverno, então eu acho que isso pode contar muito ao seu favor. Bom, um terceiro ponto, né, que eu acho que é muito legal, que é, vindo para cá, vocês vão poder fazer contatos, vão poder fazer networking, né? Vamos supor que você não conheceu uma família nem nada, mas você foi para uma escola, né? E aí, talvez depois da escola do inglês, você foi para um parque, viu uma família. Talvez você pode conversar ali com os pais ou conseguir encontrar outras caregivers, até mesmo caregivers brasileiras, que vão poder te passar algum contato, alguma coisa assim do tipo, tá? Você, como turista, você não pode trabalhar no Canadá, você tem que ter autorização para poder trabalhar, mas isso não te impede de fazer entrevistas ou de mesmo começar a iniciar um contato, de fazer networking, tá? Isso daí é totalmente livre, você pode, tem essa liberdade de fazer isso e eu extremamente recomendo. Aproveita esse tempo que vai passar aqui no Canadá como turista e sejam bem estratégicos, né? Tentam fazer contatos. E vamos para o quarto fator que eu acho que é muito legal, a oportunidade de fazer entrevistas pessoalmente com as famílias aqui. Eu acho que isso conta muito ao seu favor, gente. Quem puder, se prepara, né, para viver essa experiência com intensidade e também, se quiserem, né, podem procurar a família daqui de dentro. E imagina só para vocês terem um exemplo. Quando eu estava aqui, eu estava estudando inglês, né? Então eu ia para a escola todos os dias, já tinha uma comunicação muito melhor, já conseguia falar até mesmo por telefone, né, em inglês, que era uma coisa que eu não conseguia, né, quando eu estava no Brasil. E eu me candidatei a algumas entrevistas e aí uma família me ligou,
né, conversou um pouco comigo, perguntou o que eu estava fazendo no país, e, né, estou como turista, faço meu curso de inglês, mas gostaria de achar uma família para poder trabalhar, né, regularizar a minha documentação em termos de visto de trabalho, mas eu tenho muito interesse. Então, gente, essa família me chamou para uma entrevista pessoalmente e foi ali que eu consegui, assim, vender o meu peixe total, né? Então, fui para a entrevista, cheguei lá, conversei com a família e ela falou assim: Letícia, desculpa, só voltando um pouquinho. Eu lembro que a família falou assim, se eu estaria confortável de passar algumas horas com as crianças para ver como que seria a interatividade minha com as crianças e as crianças comigo. Se eu ia gostar das crianças, as crianças iriam gostar de mim. Então, gente, isso foi assim primordial no meu processo, sabe? Eu não tô falando que se você não vier para cá você não vai conseguir, mas ter vindo como turista, ter vindo para estudar inglês, conhecer a cultura, isso me abriu as portas e muito. Então, eu aceitei, fui na entrevista, cheguei lá, conversei um pouco com os pais para falar um pouco sobre as minhas expectativas, para falar que eu precisava, né, que eles assinassem o meu documento, né, e explicar toda a minha situação. Eles entenderam, gostaram muito de mim e falaram assim: tá, a gente quer seguir com a entrevista e quer que você passa algumas horas com as crianças. Você topa, né, cerca ali de 2 horas com as crianças para ver como é que vai ser a interatividade. Então, como eu estava dentro da casa dela, aqui no Canadá, né, a cultura americana é muito diferente da cultura do brasileiro. Tinha um quarto, né, que chama Playroom. É um quarto assim, um universo cheio de brinquedos, então eu não precisei levar absolutamente nada. As crianças mesmo estavam empolgadas, elas mesmo me mostraram: ai, olha esse brinquedo, olha isso, não sei o que, não sei o que. E ali eu falando inglês, né, desenvolvendo, meu inglês não era tão bom quanto, né, agora. Mas eu consegui conversar, consegui me desenvolver, eu sorria, né, com as crianças, a gente brincava, a gente se divertia. Então eu mostrei que eu estava extremamente interessada naquela ideia de ser caregiver daquelas crianças. Se vocês pararem para pensar, se vocês têm uma condições financeiras que te permite a vir para o país, né, viver toda essa ideia de um intercambista e aproveitar, né, esse período aqui como um plano estratégico para sua residência permanente. Então, só recapitulando, né, a gente falou de 4 pontos extremamente importantes, que um deles é vir para poder estudar inglês e você se desenvolver, né, desenvolver o seu domínio da língua, que eu acho que é muito importante. Um outro requisito seria você vir e conhecer a cultura, né, a temperatura do país, como é que as coisas funcionam aqui. Terceiro, você fazer contatos com outras pessoas, fazer networking. E quarto, fazer entrevistas aqui. Então, essa é a minha recomendação. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, com essas informações. Se você gostou, não deixe de deixar seu like e deixa aqui nos comentários. Dúvidas também pode deixar, gente, que eu respondo todo mundo. Pode deixar aqui e eu agradeço a todos que estão nessa jornada junto comigo, que está me acompanhando, e eu desejo a todos uma boa sorte. Eu espero que dê tudo certo para vocês, porque assim como deu certo para mim, eu tenho certeza que vai dar certo para vocês também. Só basta você ter um plano estratégico de imigração que vai dar tudo certo. Então, vou deixar aqui de novo o meu @, quem puder me segue lá, confere os posts que eu deixo tudo explicado para vocês, gente, como é que é o processo. Eu sei que é muita dúvida, é muita informação, mas eu tenho uns vídeos aqui, só voltar nos vídeos passados para vocês entenderem também quais são os requisitos. Então, é isso, gente, muito obrigada. Não esquece de dar seu joinha, dar o seu like para que o YouTube continue te mostrando esse tipo de conteúdo. E também não deixa de se inscrever no canal, viu, gente? Que eu tô vou tentar criar vídeo pra vocês, pelo menos 2 por semana, vou ver se eu consigo, né? Mas é isso, boa sorte a todos, um beijo e até logo, te vejo aqui no Canadá.